Boa noite, caro aluno, caro tutor, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Mercado Financeiro e Mercado de Capitais. Hoje chegamos à segunda unidade de ensino da nossa disciplina e o tema é precificação de ativos. Um tema que é muito importante para compreender uma das análises fundamentais no mercado de capitais sobre os ativos financeiros, que é aquela de risco e retorno. Uma preocupação eminente para muitos investidores e analistas, ou seja, ter um retorno adequado diante do risco no qual eu estou exposto para os meus investimentos. Porque é sabido que alguns investimentos têm um risco maior em comparação a outros. Por exemplo, se eu partir para o mercado acionário, eu sei que lá terá riscos muito maiores do que, por exemplo, comprar um título de um governo ou comprar um título de um banco. Por qual motivo? Porque no mercado acionário eu não tenho a garantia de um retorno no futuro, nem mesmo do meu capital que lá foi empregado. Pois eu sei que o valor de uma ação pode oscilar todos os dias, então eu posso investir hoje e talvez no próximo dia em que se tem negociação, a maior parte das ações caírem. Ou seja, com essa queda, o que ocorreria? Uma perda de valor que eu coloquei nesse mercado. Então, esse é um risco. Mas isso não ocorre, por exemplo, se eu comprar um ativo de um governo, se eu comprar um título de um banco. E aí o que se busca? Se busca, então, retornos adequados ao risco no qual eu quero estar exposto. Alguns estão dispostos a correr mais riscos e, por isso, compram ações. Outros não, preferem um pouco mais de segurança e assim investem em títulos do governo, em títulos bancários, entre outras modalidades de investimentos que são consideradas de baixo risco, certo? E, inclusive, acredito que você já tenha se questionado em alguns momentos em pensar em investimentos que consigam gerar um retorno com um risco baixo, mesmo para aqueles que têm um risco relativo maior, como é o caso das ações. Porque eu não posso entender que o investidor que está no mercado acionário, ele quer correr todos os riscos possíveis. Nada disso. Ele irá correr riscos, sim. Esses riscos eles serão controlados e mensurados para que ele possa ter uma administração eficiente da sua carteira. E essa é a ideia da nossa aula, procurar então meios para que eu tenha um risco administrado e que eu tenha um retorno ideal a esse risco, correto? Dessa forma, então, vamos compreender a estrutura dessa aula para que você tenha uma noção do que iremos estudar hoje. Dessa forma, vamos ao quadro para que eu possa apresentar o resumo e a estrutura da nossa unidade de ensino. Então, no quadro, eu irei apresentar a você. Então, o nome da unidade, precificação de ativos e o resumo do que iremos estudar. Análise dos mecanismos de funcionamento e captação de recursos no mercado financeiro para que você adquira a competência geral e também a competência técnica de conhecer o mercado de valores imobiliários e as técnicas de precificação de ativos financeiros. Assim, temos como palavras-chave ações, dividendos, CAPM e precificação de ativos. Em nosso convite ao estudo, o objetivo desta unidade é trazer ao seu conhecimento modelos que auxiliem no processo de precificação de ativos financeiros através de definições de expectativas de retorno e análises de riscos. Quando eu falo em precificação de ativos, esse termo aqui, precificação de ativos, eu estou pensando no seu valor, no seu retorno diante daquelas variáveis que podem influenciar no seu valor no futuro, certo? Então é isso que eu devo pensar, mas estou precificando esse ativo, estou colocando um valor a ele e esse valor está atrelado a algumas variáveis que podem alterar o valor desse ativo para mais ou para menos. Para compreender essa unidade de ensino e aspectos mais específicos diante dos conteúdos e da nossa situação geradora de aprendizagem, eu trago o vídeo de abertura para que você, então, compreenda um pouco mais dos nossos estudos. E logo depois eu retomo com a condução da nossa aula. Chega uma hora na vida em que temos de tomar decisões sérias e é preciso fazer a relação entre risco e retorno quando chega esse momento. Eu tô numa situação dessas. Eu não sei se caso ou se compro uma bicicleta. A gente já namora há bastante tempo e eu sinto que é hora de dar um próximo passo no relacionamento.
mas é muita responsabilidade, sabe? Por outro lado, com o preço da gasolina e toda a questão do aquecimento global, comprar uma bicicleta não parece mau negócio. Só que eu moro numa cidade que tem muitos morros. Aí as minhas pernas não aguentam. Eu tenho mais uma questão além dessa. É sobre uns investimentos que eu não sei muito bem se vão dar certo. Só que esse assunto é mais fácil de resolver, porque isso é o que veremos na segunda unidade de mercado de capitais, que fala sobre precificação de ativos. Assim como a dúvida de casar ou comprar uma bicicleta, os investimentos financeiros são decisões feitas no presente com efeitos no futuro. Logo, as consequências ou riscos não são tão precisos. Por isso, aqui também é necessário fazer a relação entre os riscos que o investimento oferece e o possível retorno dentro de um prazo. Geralmente, se o ativo oferece um risco baixo, seu retorno de longo prazo também será baixo, porque um número maior de pessoas irá investir nessa opção. Do contrário, um investimento de maior risco, como ações na bolsa de valores, trazem um rendimento maior do que a renda fixa. O mercado de capitais trabalha com ativos de alto risco, e para que eles deem o retorno esperado, alguns modelos de cálculos podem ser feitos de acordo com a situação. O modelo CAPM, sigla em inglês para Capital Asset Pricing Model, em português, Modelo de Precificação de Ativos Financeiros, precifica o ativo financeiro e apresenta o retorno esperado por um investimento, seja ele único ou portfólio formado por vários títulos. Quando podemos juntar as variáveis risco e retorno, é recomendado usar este modelo. Baseado no modelo anterior, o índice de Jensen calcula a rentabilidade obtida além do retorno correspondente ao nível de risco assumido. Já o índice de Sharpe, ou índice de recompensa pela variabilidade, mede a remuneração de determinado portfólio por unidade de risco total a que se expõe o investimento. Temos também o índice Modigliani, que mede o retorno do portfólio ajustado ao risco a que o ativo é exposto. E como as técnicas de precificação não são a única competência técnica trabalhada nessa unidade, veremos também quais são os produtos da mesa de captação de recursos e da mesa de empréstimos. Mas não adianta trabalharmos toda essa teoria sem aplicá-la na prática. Então, na situação da realidade profissional dessa unidade, acompanharemos Antônio, que possui aplicações em fundos de investimento. Há algum tempo, ele vem se questionando a respeito do sucesso de seu gestor. Junto a ele, vamos testar a competência da gestão. E além das situações problema de cada sessão, você também terá de elaborar um relatório de pesquisa para ser entregue ao final dessa unidade, com a seleção de ativos do fundo, no qual a análise de risco, retorno e precificação dão suporte às suas conclusões. Então vamos lá! Leia o livro didático, acesse as webaulas e responda aos questionários das pré- e pós-aulas. E você já sabe que no seu ambiente virtual de aprendizagem tem material complementar para te auxiliar nos estudos. Enquanto você estuda, eu vou fazer relação de risco e retorno entre o casamento e a bicicleta. Até mais! Muito bem, então você assistiu o nosso vídeo de abertura em que faz essa análise para risco e retorno. A pergunta ficou, casa ou compra uma bicicleta? Muito bem, então diante dessa pergunta, nós levantamos essa questão que ela é intrínseca aos estudos para o mercado de capitais. Por qual motivo? Porque risco e retorno envolve a maior parte dos ativos financeiros e isso faz com que cada investidor, cada analista venha tomar uma decisão ideal diante desses aspectos, certo? Para cada ativo há um risco específico e esse risco ele só existe em função de algumas variáveis. Diante disso é que o nosso estudo será conduzido para que você compreenda como realizar análise sobre essas variáveis para riscos, bem como mensurar o retorno ideal diante do risco apresentado em cada ativo financeiro. Diante dessa estrutura, dessa unidade, dos estudos aos quais iremos desenvolvê-la, vamos pensar um pouco dos nossos conhecimentos prévios e ainda discutir um pouco mais sobre a nossa situação geradora de aprendizagem. Assim, vamos ao quadro para que eu possa dar sequência ao nosso estudo. Você está convidado, então, a auxiliar o Antônio, que possui aplicações financeiras em fundos de investimentos e que tem se informado muito a respeito do assunto, começando a questionar o sucesso do gestor do fundo do qual participa. Muito bem, então, o Antônio ele está realizando investimentos em um determinado fundo de
investimento. E aí vem a ideia, bom, o que é um fundo de investimento? Um fundo de investimento nada mais é do que uma carteira, um portfólio de investimentos administrado por uma corretora ou por um banco, certo? Então ele forma uma carteira com ativos financeiros e depois vende partes dessas carteiras, que nós chamamos de cotas de investimentos, para investidores. Então vamos supor, lá em um banco tem um fundo de investimento X e cada cota desse fundo de investimento custa R$2. Então eu irei comprar cotas no valor de R$2. Conforme há uma valorização desse fundo de investimento, haverá também uma valorização automática dessas cotas, até mesmo porque cada cota faz parte da formação desse fundo de investimento. Então é a mesma coisa que juntar um grupo de investidores para comprar uma determinada quantidade de ativos e depois os ganhos serão proporcionais ao quanto cada um desses investidores aplicou nesse investimento, certo? Então essa é a ideia do fundo de investimento. Nós temos fundos de investimentos de renda fixa, de moedas, de ações, multimercado, entre outros. E o senhor Antônio, o que ele está buscando analisar? Se esse fundo de investimento tem um bom rendimento quando comparado a outras alternativas de mercado. Então, nós iremos auxiliar ele nessa análise sobre o retorno desse fundo de investimento e se há outras modalidades em que ele pode aplicar o seu capital diante dos resultados que ele pode aí obter diante dessas análises. Dessa forma, então, vamos à nossa primeira situação-problema envolvendo o senhor Antônio para essa aplicação financeira. Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então boa sorte e até mais! Muito bem, então chegamos à nossa primeira situação-problema. E vamos entendê-la. Assim, veja comigo no quadro a estrutura dessa situação. Antônio possui investimento em um fundo cujo portfólio é composto por ações das empresas A, B e C. Então, vejam, esse é um fundo de investimento em que tem ações da empresa A, da empresa B e da empresa C. E a sua análise é para 3 anos, então ele está fazendo uma análise aqui anual, nós temos os nossos 3 anos aqui, e esse foi o retorno de cada uma das ações desse fundo de investimento para cada um dos anos. Então, por exemplo, no ano 1, a ação A teve um rendimento de 9%, a ação B um rendimento de 11%, a ação C um rendimento de 10%. A média desse ano, considerando as 3 ações, 10%. No ano 2, considerando o rendimento da empresa A, B e C, o rendimento médio foi de 12%. E no ano 3, também 12%. Esse foi o rendimento anual para cada um dos anos, certo? E aqui nós temos uma taxa livre de risco, que é a chamada taxa DI, 7% para todos os anos. Quando eu falo em taxa livre de risco, esse seria um investimento de baixo risco, seria a remuneração de um investimento de baixo risco. Então vamos supor, eu estou investindo na poupança, então investir na poupança tem um risco relativo elevado? Não tem, basicamente, os riscos são muito baixos para se investir na poupança. Então você sabe que esse é um investimento de baixo risco ou livre de risco. Embora a gente fale livre de risco, nós não podemos entender que há risco zero nos investimentos. Isso não existe. Mas quando a gente analisa em aspectos relativos, nós sabemos que alguns investimentos quase são nulos de risco quando comparados a outros. Então, por exemplo, a poupança é um caso, títulos públicos que são remunerados pela taxa Selic ou pela chamada taxa básica de juros da economia é outro, e investimentos em CDI, que
que é certificado de depósito interbancário, e ainda iremos estudá-lo nessa aula, é um outro tipo de investimento que também tem um risco muito baixo. Então, nós podemos utilizar a taxa de juros desses investimentos para entendê-las como taxas livres de risco. Então, quando eu falo uma taxa livre de risco, nada mais é do que um investimento de baixo risco. Então, pode ser a poupança, pode ser títulos do governo, ou pode ser um título privado, como é o caso do CDI, e aí nós temos a taxa DI, que inclusive serve de referência para muitas operações bancárias, correto? Então, nós temos o fundo de investimento, que é composto pelas ações da empresa A, B e C, e o prazo de análise é 3 anos, e assim já verificamos aí o rendimento médio para cada um dos anos. Vamos adiante e continuar analisando um pouco mais dos investimentos que o senhor Antônio pode realizar no mercado. E assim vamos compreender agora o retorno médio do mercado. Então, foram selecionados 3 mercados, mercado 1, 2 e 3, para também os mesmos 3 anos. Então, vejam, no ano 1, o mercado 1 teve um retorno de 13%, o mercado 2 um retorno de 14% e o mercado 3 um retorno de 15%. Média, 14%, certo? Então, a média no ano 1, na composição desses 3 mercados, 14%. Taxa DI lá, 7%. No ano 2, o retorno médio também foi de 14% e no ano 3 também o retorno médio foi de 14%. Então, nós analisamos a estrutura ou a carteira do fundo de investimento com ações da empresa A, B e C, e assim analisamos o retorno médio para cada um dos anos. E agora nós estamos verificando o retorno do mercado. Então foram selecionados 3 mercados e verificou-se o rendimento médio desses mercados para cada um dos anos. Já conseguiu obter-se aí que o rendimento médio para os 3 anos foi de 14%, ou seja, ele foi igual para todos os anos. O rendimento médio, não o rendimento de cada um dos mercados. E o senhor Antônio, ele pode também optar por investir nesses mercados, caso ele ache interessante o retorno de cada um deles. Mas a sua preocupação inicial é compreender o retorno, o desempenho do seu fundo de investimento, onde ele está realizando as suas aplicações financeiras. Então vamos auxiliá-lo. E assim vamos continuar no nosso estudo e vamos retomar ao quadro para que eu possa dar sequência aqui. Esse investidor está questionando o sucesso do gestor do fundo e, com isso, foram levantados os seguintes questionamentos. Será que o retorno do fundo foi suficiente para remunerar o risco incorrido? Como está o desempenho desse fundo de investimento em comparação com outros? Então, conforme já havia salientado, essa é uma preocupação do senhor Antônio. Analisar o desempenho do seu fundo de investimento, bem como avaliá-lo em aspectos relativos. O que é isso? Comparar com outras alternativas de investimento. Dessa forma, então, vamos auxiliar o senhor Antônio a compreender como está o desempenho do seu fundo de investimento diante do risco no qual ele está incorrendo para essa aplicação financeira. Vamos ao quadro, então, para auxiliar o senhor Antônio. Aqui temos o modelo CAPM, uma sigla que é Capital Asset Price Model, traduzido ao português como modelo de precificação de ativos financeiros. Então, esse é um modelo no qual eu consigo fazer uma avaliação para risco e retorno. Assim, esse é um modelo que o mercado financeiro utiliza para determinar uma taxa de retorno teórica apropriada de um determinado ativo em relação a um portfólio de investimentos perfeitamente diversificado. Então vejam uma ideia fundamental do modelo CAPM. Uma taxa de retorno teórica. Então, o que ele avalia, o que ele precifica? Ele consegue mensurar um retorno ideal para o risco daquele ativo financeiro. Então, você pode utilizar o CAPM para fazer análise sobre ações, fundos de investimentos, títulos privados, títulos públicos, enfim, qualquer título. No caso, nós temos agora um fundo de investimento e iremos verificar o seu retorno teórico para o risco que ele está incorrendo por meio desse modelo
conhecido como CAPM. E para compreender esse modelo é necessário avaliar e analisar elementos que compõem ele, como, por exemplo, a ideia de risco, a ideia do beta, entre outros. Então, vamos às compreensões, às premissas desse modelo, certo? Então, no quadro, eu irei avançar no estudo com você sobre o CAPM. Então, noções sobre risco. Risco é a incerteza da ocorrência de eventos futuros. Isso, inclusive, já definimos em aulas anteriores. Assim, nós temos o chamado risco sistemático e o risco não sistemático. Então, tem esse risco aqui e eu tenho esse outro. Quando eu falo no chamado risco sistemático, é aquele que envolve eventos ligados à economia, como, por exemplo, uma crise econômica. Então, a possibilidade de se ter uma crise econômica é um risco sistemático na economia. Ou a possibilidade de se ter uma crise política, é um risco sistemático na economia. Mas e o que seria um risco não sistemático, professor? Um risco não sistemático é aquele que envolve o campo de atividade da empresa e as suas operações. Então, por exemplo, a empresa ela pode ter problemas operacionais e financeiros em um determinado momento. Então, esse é um risco não sistemático que os investidores daquela empresa estão incorrendo. O risco, talvez, da empresa não ter operações eficientes e, assim, não gerar lucro ao longo dos períodos, certo? Ou um risco do setor de atividade, ou seja, aquele setor ele já não tem uma dinâmica tão boa na economia e isso pode prejudicar os resultados daquela empresa. Então, o chamado risco sistemático é aquele para eventos econômicos, é a economia em geral. E esse tipo de risco, normalmente, você não consegue se proteger. Imagina, você consegue se proteger da existência de uma crise econômica? Não. O risco sistemático, você tem a possibilidade de se proteger. Porque imagine, eu estou investindo na empresa A, essa empresa está apresentando problemas. O que automaticamente você faz? Migra o seu capital para investimento em outra empresa. Porque agora o que eu estou pensando? Eu estou pensando em investimentos. Ou eu irei investir na empresa A ou na empresa B. Ou eu irei investir no título A ou no título B. Eu tenho possibilidades de mobilidade. Eu posso modificar, entendeu? Então, é por isso que essa análise é muito importante para verificar o que é o chamado risco sistemático e o risco não sistemático. Inclusive, nós falamos que o risco sistemático é o risco não diversificável. Então, o risco sistemático é o risco não diversificável. E o risco não sistemático é o risco diversificável, certo? Vamos adiante, continuar o nosso estudo para essa unidade. Relação risco e retorno. O risco é a parte integrante de investimentos. Assim, os investidores aplicam seu capital com a intenção de obter maior remunerações a seus investimentos. Por isso, aceitam determinados riscos. Quanto maior o retorno esperado de um título, maior será a sua exposição ao risco. O ponto fundamental desse modelo é entendermos que um investidor que possuir uma carteira eficiente de investimentos se preocupa com o retorno esperado em cada título e com o risco do portfólio. Portanto, é necessário medir a contribuição de um título no total de um retorno esperado da carteira e conseguirmos tal medida pelo beta. Então, o beta é uma medida no qual eu consigo mensurar a contribuição de um ativo sobre uma carteira de investimentos. Então, o beta, o que ele faz? Ele tem a capacidade de medir a sensibilidade das variações de um ativo financeiro em relação ao mercado. Então, por exemplo, se o mercado está crescendo, qual será o comportamento desse ativo financeiro? Ele também irá crescer, mas irá crescer em qual velocidade? O beta é que mede isso. Ou não, o mercado irá crescer e o ativo irá cair. Mas irá cair em qual proporção, em qual velocidade? O beta também ele consegue medir isso. Então, o beta ele mede a sensibilidade do ativo em relação às variações de um indicador de mercado. Então, eu quero verificar, o mercado está se movimentando. E qual será o movimento desse ativo? Esse ativo está na minha carteira, não está? Então, se ele está na minha carteira e eu conhecendo o beta dele, eu sei qual será o comportamento desse ativo quando ele fizer parte dos meus investimentos. É isso que o beta mede. Ele mede a sensibilidade, o comportamento de um ativo em detrimento, ou seja, em função das variações de mercado. Como podemos calculá-lo? Vamos ao quadro para que eu possa mostrar a você.
O coeficiente beta, ele pode ser obtido pela fórmula. Aqui eu tenho B, que nada mais é do que o meu beta, certo? Então, esse é meu beta, o coeficiente beta, igual, abre parênteses, RI. O RI representa o retorno médio da carteira analisada. Nesse caso, é o fundo de investimento, certo? Então, meu RI é o nosso fundo de investimento, é a nossa carteira analisada, menos o RF. O que é o RF? Taxa livre de risco, conforme eu já expliquei a você. Taxa livre de risco. Isso tudo será dividido por RP. O que é o RP? É o retorno médio do mercado. Então, inclusive, nós já avaliamos lá o retorno médio do mercado 1, do mercado 2 e do mercado 3. Então, isso é o mercado, menos a taxa livre de risco, certo? Então, o cálculo do beta se dá dessa forma. Eu consigo, esse é um dos meios pelos quais eu tenho para calcular o beta. Só chamo a atenção de você em um seguinte ponto. Aqui eu coloquei algumas siglas, por exemplo, RF para indicar taxa livre de risco. Isso é uma sigla em que cada autor nas suas literaturas às vezes pode colocar e até mesmo modificar. Então, por exemplo, na aula de hoje eu estou utilizando RF, que muitos livros utilizam RF para colocar como taxa livre de risco. No seu material, no seu livro didático, está RSR. É a mesma coisa, não há modificação nenhuma. O importante qual é? Você compreender o que significa cada sigla. E por esse motivo sempre será indicado o que é cada uma das siglas. Você nunca terá uma sigla sem o seu significado, certo? Seja uma avaliação ou seja em uma atividade. Vamos dar sequência ao nosso estudo e compreender ainda um pouco mais do nosso modelo. Então, o modelo de precificação de ativos, o CAPM, é obtido pela equação. E aqui está a equação do CAPM. Então, o CAPM é o RF mais... Aqui em aspectos matemáticos, seria interessante abrir um colchetes, certo? Vamos colocar um colchete aqui. Beta vezes tudo que está dentro do parente, que é retorno sobre o portfólio no mercado, ou seja, o nosso retorno de mercado, menos a nossa taxa livre de risco. Então, veja, eu tenho aqui taxa livre de risco, isso tudo será adicionado ao meu beta, que é multiplicado pela diferença entre o retorno médio do mercado e a minha taxa livre de risco, certo? Então, essa é a equação do CAPM. Dessa forma que nós conseguimos calcular o CAPM. O CAPM ele será utilizado agora para que a gente possa compreender qual seria o retorno ideal desse fundo de investimento diante das variáveis de mercado e do risco no qual esse investidor está exposto. Então, iremos utilizar o CAPM para encontrar uma solução inicial para o investidor Antônio, para ele compreender se o retorno dele é adequado ao risco no qual ele está exposto. Então, vamos ao quadro agora para solucionar. O modelo CAPM permite verificar se os riscos não diminuídos com a diversificação de títulos de uma carteira serão remunerados de forma justa ao risco exposto. Então, muito bem, aqui temos o retorno da carteira, 10% no ano 1, 12% no ano 2 e 12% no ano 3. Retorno médio do mercado, 14% para todos os anos. Taxa livre de risco também foi igual para todos os anos, 7%. Nós iremos calcular agora, então, o retorno médio da carteira e o retorno médio do mercado, considerando todos os anos, certo? Eu já tenho a média de cada um dos anos. Então, aqui eu tenho a média do ano 1, tenho a média do ano 2 e eu tenho a média do ano 3. E assim, nós podemos fazer uma média agora geral. E essa média é 11,33%. Então, o retorno médio da carteira é de 11,33%. Então, o que significa isso? Que o senhor Antônio ele teve um retorno médio nos 3 anos de 11,33%. Ah, esse foi um retorno justo diante do risco que ele está exposto? Eu ainda não sei. Eu só irei encontrar isso com o cálculo do CAPM. Então, vamos dar sequência para essa compreensão. Retorno médio do mercado. Bom, o retorno médio do mercado ele foi igual para todos os anos, 14%. Então, a sua média também será 14%.
A taxa livre de risco também foi de 7% para todos os anos. Então, a taxa livre de risco será de 7% como média para todos os anos. Segundo passo, vamos calcular o beta. Nós não temos ainda o beta desse fundo de investimento, então iremos realizar o seu cálculo. Muito bem. Então veja, o cálculo do beta é pela seguinte fórmula. Aqui eu tenho o retorno da minha carteira, menos a minha taxa livre de risco, tudo isso dividido pelo retorno do mercado, menos a minha taxa livre de risco. Muito bem. Vejam então, retorno médio da carteira, 11,33%, taxa livre de risco, 7%, retorno médio do mercado, 14%, e taxa livre de risco, 7%. Um detalhe muito importante, eu coloquei aqui os valores para demonstrar a você em percentual, porém, na fórmula, no momento da sua resolução, deve estar em valores absolutos. O que significa dizer isso? Que eu tenho que dividir todos esses valores por 100. Todos dividir por 100, certo? Então fica 0,1133, 0,07, 0,14 e 0,07. Dessa forma, o resultado do meu beta é de 0,619. Então, eu tenho o cálculo agora pronto do beta. Vejam ali a preocupação do cálculo maior, qual era? O valor está em percentual, transformar em valor absoluto, divide por 100, certo? Ok. Coloco lá na fórmula, muito bem, encontro 0,619. Agora vamos ao CAPM, e aí sim eu consigo, então, verificar qual é o retorno ideal para o risco que o senhor Antônio está exposto. Vamos então ao quadro para que eu possa apresentá-lo a você. Então aqui a nossa equação do CAPM, taxa livre de risco, isso tudo será adicionado ao beta, que é multiplicado por retorno do mercado, menos taxa livre de risco. Então a taxa livre de risco, 7%. Meu beta, calculamos, 0,619. Retorno médio do mercado, 14%. Taxa livre de risco, 7%. Não esqueça, valor absoluto. Então, 0,07, 0,619 segue, 0,14, 0,07. Desenvolvendo o nosso cálculo, nós chegamos ao resultado de 0,1133 ou 11,33%. Esse é o retorno teórico e ideal que deve-se ter para essa carteira de investimento, considerando o risco no qual está exposto o senhor Antônio e também o modelo CAPM. Professor, mas 11,33 é igual ao retorno médio da carteira para os 3 anos. Sim, é igual. O que significa dizer isso? Que o fundo de investimento conseguiu gerar um retorno que satisfaz aspectos relacionados a risco. Então, eu tenho um retorno adequado ao risco no qual eu estou exposto? Sim. É um retorno além, acima? Não. É apenas um retorno justo ao risco no qual ele está exposto. E nada mais, certo? Vamos seguir para a próxima situação problema para continuar avaliando um pouco mais desse fundo de investimento. E aí? Conseguiu encontrar uma solução satisfatória para a SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado. Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. E caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2. Muito bem, então chegamos à segunda situação problema do nosso investidor Antônio, que está lá aplicando em fundo de investimento e quer compreender o desempenho desse fundo. Dessa forma, então, vamos a mais um caso levantado por ele. E por isso, veja comigo no quadro. Há muito tempo, o seu Antônio cultiva a ideia de que uma gestão profissional nos fundos de investimento atingiria seus objetivos com menores riscos. Porém, nos últimos dias, vem conversando com investidores e lendo muito a respeito de investimentos. E conforme foi conhecendo mais o assunto, ele começou a questionar o sucesso do gestor
do fundo de investimento do qual participa. E deseja uma resposta à sua pergunta. Como está o desempenho desse fundo de investimento em comparação com outros? Diante da questão levantada pelo senhor Antônio, nós iremos avaliar agora o desempenho desse fundo de investimento conforme alguns índices que existem no mercado. Então, essa situação problema e a próxima serão utilizadas para que a gente possa compreender o desempenho do fundo de investimento e fazer uma avaliação segundo alguns índices, correto? Dessa forma, então, vamos pensar um pouco mais como podemos auxiliar o senhor Antônio. Por isso, veja comigo no quadro que iremos calcular o índice de Jensen com a mesma base de dados utilizados na sessão anterior. Então, se nós vamos seguir a mesma base de dados, eu sei que eu tenho lá o fundo de investimento do senhor Antônio, que é composto pela ação A, pela ação B e pela ação C. O retorno médio do ano 1 foi de 10%, no ano 2 de 12% e no ano 3 também de 12%. Taxa livre de risco igual para todos os anos, em 7%. Os mesmos três mercados, o mercado 1, o mercado 2 e o mercado 3. O retorno médio desses mercados foi igual em todos os anos de 14%. E assim nós temos então o nosso índice, o índice Jensen. Agora sim, vamos ao índice Jensen, indicador desenvolvido por Michael Jensen, baseado no modelo CAPM, para mostrar a rentabilidade adicional que se consegue além do retorno correspondente ao nível de risco sistemático assumido. Então, esse índice ele busca compreender se um determinado ativo financeiro ou um portfólio de investimento, ele consegue colocar um retorno adicional àquele risco não diversificável que foi assumido. Então, eu tenho um risco. Qual risco é? O chamado risco sistemático. Todo investidor está exposto a esse risco, independente do ativo financeiro. Eu posso realizar investimentos e correr riscos da existência de uma crise econômica, por exemplo, certo? Então, diante da existência desse tipo de risco, como eu consigo obter retornos que venham me gerar um prêmio a esse risco, mais um adicional. O índice de Jensen, ele busca estudar isso. Vejam que na sua própria definição, essa é a análise. Um retorno adicional ao risco sistemático assumido. Então, vamos continuar a nossa análise para esse índice. Esse indicador parte do princípio que uma carteira de investimentos que apresenta um índice alfa, um índice Jensen, então, inclusive, eu gostaria de chamar a atenção de você a uma coisa. Vejam, índice alfa e índice Jensen é a mesma coisa. Então, falou em índice alfa, é índice Jensen. Anote aí no seu material. É a mesma coisa. Índice Jensen, índice alfa, a mesma coisa. Correto? Vamos adiante, vamos continuar a nossa análise. Investimentos que apresentaram um índice alfa maior que 0 apresentam um bom desempenho. Indica que o administrador de tal portfólio faz uma gestão eficiente do fundo. Então, veja, como nós podemos avaliar? A nossa avaliação está em função maior que 0. Professor, então se o resultado for maior do que 0, significa que o desempenho do fundo é bom, porque ele está conseguindo gerar um retorno adicional em relação àquele risco assumido? Sim. E se estiver abaixo de 0? Bom, aí eu não tenho um retorno correspondente ao risco assumido. E diante de uma situação dessa, é mais interessante procurar outras alternativas de investimentos. Alternativas que consigam gerar uma remuneração melhor. Mas elas existem? É bem provável que irão existir, sim. Então o senhor Antônio, se o resultado for abaixo de 0, ele deve procurar outros investimentos? Se ele está pensando em desempenho, sim. Mas se não, se ele é conservador e gosta daquele fundo, muito bem, ele viu que não é um desempenho bom, mas irá seguir. Aí quem toma a decisão é ele, correto? Eu falo isso por qual motivo? Porque no mercado financeiro, quando você está trabalhando lá como um analista, como um corretor, você leva informação aos seus clientes. E quem toma a decisão não é você, é ele. É claro que em muitas situações ele dá carta branca para que você tome decisões, mas o seu papel central, fundamental, essencial, nossa, quantas palavras, né? É para levar informação
ao seu cliente. Levou a informação, ele toma a decisão. E é isso que nós estamos fazendo aqui, certo? Vamos adiante, então, e vamos continuar o nosso estudo para esse índice. O resultado obtido na aplicação da fórmula nos permite analisar o índice. Então, vamos lá. J, o índice Jensen. RI, o retorno médio da carteira analisada, no caso, o nosso fundo de investimento. RF, taxa livre de risco. B é o nosso beta. RP, o retorno médio do mercado. E RF, nossa taxa livre de risco. Muito bem, com esse índice, ou seja, com a fórmula agora posta para esse índice, nós podemos avaliar se o desempenho do fundo de investimento está bom ou está ruim. Dessa forma, então, vamos levantar as informações necessárias para o cálculo do índice de Jensen. Na verdade, essas informações, elas já existem, então, por isso, iremos consolidar elas, ou seja, vamos verificar se todas estão corretas para que a gente possa dar sequência. Então, vamos ao quadro para que eu possa apresentar a você. Então, primeiro passo, calcular a taxa média de retorno do fundo do qual o senhor Antônio participa. E aqui eu tenho o retorno médio de cada uma das ações para os 3 anos. Então, aqui é o retorno do ano 1, aqui é o retorno do ano 2 e aqui é o retorno do ano 3. O retorno, então, dessa ação A, para todos os anos, foi de 10,33%. Da ação B foi de 13% e da ação C, 10,67%. Considerando, então, o retorno médio de cada uma das ações, aqui eu tenho o retorno médio da ação A, da ação B e da ação C, isso me dá um retorno do fundo de 11,33%. Ah, professor, mas eu já não tinha calculado isso? Não tinha chegado a esse mesmo resultado? Sim. Agora eu só estou apresentando a você sobre uma nova forma de cálculo e, conforme eu disse, nós podemos consolidar. Calculamos de uma outra forma e chegamos ao mesmo resultado. Então está ok, 11,33% como retorno médio da carteira. Vamos continuar desenvolvendo os nossos cálculos. Agora eu tenho o retorno dos mercados. Então RP significa retorno do mercado. Aqui, ó, retorno do mercado. Mercado 1, mercado 2 e mercado 3. O retorno do mercado 1 para os 3 anos foi de 13%, mercado 2, 13,67% e mercado 3, 15,33%. Assim, o retorno médio foi de 14%. Ah, chegamos ao mesmo resultado. Então, está ok, sim, chegamos ao mesmo resultado, 14%. Taxa livre de risco, nós sabemos também que foi igual para todos os períodos, 7%. Então, 7% aqui está. Cálculo do beta, conforme realizado na sessão anterior, um resultado de 0,619. Muito bem, então encontramos todas as informações necessárias para calcular o índice de Jensen. Retorno médio da carteira, que é o fundo de investimento, o retorno médio do mercado, taxa livre de risco, na média também, que é o nosso beta. Então, o retorno médio da carteira, ou seja, do fundo de investimento, 11,33%. O retorno médio do mercado, 14%. O retorno médio, ou a taxa livre de risco média, 7%. E o nosso beta, 0,619. Vamos, então, ao cálculo do índice. Veja ele comigo no quadro. Então, aqui eu tenho o retorno da carteira, taxa livre de risco, o meu beta, retorno médio do mercado e taxa livre de risco, certo? Então, o resultado dessa primeira parte é 0,0433 e o resultado dessa segunda parte também 0,0433. Resultado igual a 0. Professor, resultado igual a 0. E agora, o que eu faço? Se o resultado ele é igual a 0, o que significa isso? Que o fundo de investimento ele consegue gerar um retorno adequado ao risco no qual esse investimento apresenta. Então, não há um retorno adicional e também nem um retorno menor. É um retorno adequado ao risco. A nossa análise se limita a isso.
Ah, professor, mas talvez haveria outras oportunidades de investimentos? Talvez sim, e aí seria necessário realizar um estudo de mercado. Mas até agora, se eu estou pensando na análise de risco e retorno, o fundo de investimento gera uma remuneração adequada aos retornos no qual está exposto. E assim, então, finalizamos essa situação problema. E vamos avançar, vamos à nossa terceira situação problema. Bom, 2 SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que para se dar bem é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação problema, considerando os recursos disponíveis. E por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então fique agora com a SP3. Até mais! Muito bem, turma. Então chegamos a mais uma situação problema. Lembrando, senhor Antônio, o investidor que busca avaliar o desempenho do seu fundo de investimento. Até o momento, qual conclusão podemos chegar? A conclusão de que o fundo ele consegue gerar um retorno adequado ao risco no qual ele está exposto. Não há um retorno adicional e também nenhum retorno menor. Dessa forma, o que ocorre? Ele pode seguir investindo nesse fundo de investimento. Porém, se ele desejar um retorno maior, aí ele deve sim procurar outras alternativas no mercado. É claro que ele estará aí se expondo a mais riscos também. Mas vamos continuar avaliando o desempenho desse fundo de investimento. Então, é preciso dar mais um passo na preparação do relatório de Antônio, o investidor que possui aplicações financeiras em fundos de investimentos. Ou seja, ele apresentou um modelo de precificação de ativos e mostrou o retorno esperado de um investimento. Também levou até ele o modelo de Jensen para avaliação de retornos de fundos. Agora vai lhe mostrar o índice de Sharpe para avaliação de retorno e seus riscos. Com isso, pode avaliar investimentos e precificar ativos no mercado de capitais. Assim, será possível responder à pergunta desse investidor: como está o desempenho desse fundo de investimento em comparação com outros? Essa é uma avaliação muito importante para o senhor Antônio. Por quê? Até esse momento eu avaliei o fundo. Agora eu irei avaliar o fundo em comparação com outras alternativas de investimento. Aí sim, dessa forma eu posso avaliar se de fato eu tenho outras alternativas com retornos melhores. Qual índice iremos utilizar para isso? O chamado índice de Sharpe. O índice de Sharpe é um índice que eu posso realizar uma avaliação em aspectos relativos, ou seja, em comparação, estou comparando um com o outro. O investimento A com o investimento B, o investimento do fundo com investimentos em outros mercados, por exemplo. Dessa forma, vamos a essa compreensão? Então vamos ao quadro para que eu possa solucionar essa questão com você por meio do índice de Sharpe. O índice de Sharpe, criado por William Sharpe em 1966, utilizado para avaliação do desempenho de fundos, com o objetivo de que investidores ajustem o retorno ao risco na avaliação de fundos de investimentos. É também conhecido como índice de recompensa pela variabilidade, pois mensura o retorno de determinada carteira de ativos relacionada ao risco, medido pela variância e consequente desvio padrão. Então vejam, é o índice de recompensa pela variabilidade. Professor, variabilidade? Sim, variabilidade, porque a variabilidade nada mais é do que risco. Porque veja, se eu tenho a possibilidade de um ativo aumentar 10% em um dia, e em outro por cento ele cair 15%, isso é uma variação. E uma variação grande, diga-se de passagem. Ó, um dia aumentou 10, no outro dia caiu 15. Então, há uma variabilidade. E esse é o risco, essa é a incerteza.
E um dia aumenta 10, no outro cai 15 ou 20. Então essa é uma incerteza. E o risco nada mais é do que a incerteza da ocorrência de eventos futuros. Então você precisa ter um retorno ajustado a essa variabilidade. Óbvio que temos uma medida, inclusive, para calcular essa variabilidade, que é o nosso chamado desvio padrão, que é uma medida estatística utilizada para mensurar o risco, certo? Agora, então, com o índice de Jensen, vamos analisar, então, essa recompensa pela variabilidade, ou seja, pelo risco assumido naquele investimento. Assim, no quadro, nós temos o índice, que é expresso pela forma IS, então o nosso índice de Sharpe. Entre parênteses, nós temos o retorno médio da carteira, no caso, o nosso fundo de investimento. RF, nada mais é do que a nossa taxa livre de risco. E OC, que é o nosso desvio padrão da carteira. Aí tem um detalhe muito importante. Desvio padrão. Desvio padrão, então, é uma medida estatística que pode ser utilizada para mensurar risco de uma carteira de investimento ou de um determinado ativo financeiro. A preocupação maior nessa disciplina é apenas analisar o resultado do desvio padrão. Então, nós não temos uma preocupação em calcular o desvio padrão em nossas atividades e em nossos estudos, embora no seu material didático tenha lá a demonstração de como se faz o cálculo do desvio padrão. Mas já antecipo a você, a nossa preocupação não é com o cálculo do desvio padrão, e sim com a sua interpretação. E falando nisso, como eu posso, então, interpretar esse índice? Bom, quanto maior o índice, maior é o risco, porque o desvio padrão, ele mede a distância dos valores observados em relação à sua média. Então, vamos supor, a média está aqui, e aí tem um valor observado aqui. Certo? Então, ó, a distância entre a média e o valor observado. Esse é o meu desvio padrão. O quanto os valores se distanciam da média. Quanto maior é a distância da média, maior é o risco. Por qual motivo? Porque esse valor ele está muito fora dos valores médios. E é bem provável que ele deveria estar mais próximo do valor médio, pois seria um comportamento mais suavizado, normalizado. Então, vejam, se eu tenho um índice, ou se eu tenho, na verdade, um desvio padrão muito alto, significa que eu tenho uma distância muito grande de valores observados em relação à sua média. Então, aquela situação que um ativo aumenta 10% em um dia e no outro dia ele cai 20%. Agora, ativos com desvio padrão mais baixos, o que ocorre? Em um dia aumentou 1%, no outro dia caiu 0,01%. No outro dia aumentou 2%. Aí no outro dia caiu 0,5%, às vezes 1%. Então, as variações elas são pequenas entre aumentar e cair. O comportamento é mais normalizado, certo? Então, eu coloquei isso a você do desvio padrão por qual motivo? Porque eu já irei trazer o resultado pronto do desvio padrão para a solução desse caso, considerando o índice de Sharpe. E se você for posto também em atividades, você não irá calcular o desvio padrão, e sim entender o que é ele. Esse é o ponto fundamental. Mas se você quer compreender, existe o nosso livro, então, Mercado de Capitais, KLS 2.0. Nessa sessão de ensino você conseguirá entender um pouco mais do desvio padrão e até mesmo um livro de métodos quantitativos auxilia você a compreender outras medidas estatísticas, que são medidas de estatística descritiva, no qual o desvio padrão também faz parte. Então, vamos continuar o nosso estudo e entender um pouco mais desse índice. O índice deve ser interpretado da seguinte forma: quanto maior o índice, melhor o ativo. Portanto, basta comparar o resultado da carteira analisada da carteira de mercado. Então é simples. Quanto maior o índice, melhor é o desempenho. Então, se eu estou avaliando o investimento A com o investimento B, o que obtiver um índice maior é aquele que tem um desempenho melhor. Ponto. No caso dessa situação problema, nós iremos avaliar o fundo de investimento em comparação com o mercado. Se eu tenho o mercado com um índice maior, então ele tem um desempenho melhor. Se eu tenho a carteira de investimento com um índice maior, então ele tem um desempenho melhor. Isso é em aspectos relativos, certo? Vamos então continuar e dar agora o primeiro passo para a solução
da nossa situação problema. E esse passo é na compreensão de algumas informações. Informações quais? Retorno médio da nossa carteira. Já calculamos em sessões anteriores, então é de 11,33%, certo? Retorno médio do mercado, 14%. Desvio padrão da carteira, que nada mais é do que o nosso fundo de investimento, 0,0205. Desvio padrão do mercado, 0,0122. Então, conforme eu disse a você, retorno médio da carteira e retorno médio do mercado, já calculamos na sessão anterior, e o desvio padrão trago pronto a você, pois o nosso único e principal objetivo era compreender o seu resultado, o que ele representa para a nossa análise. Assim, vamos então agora ao índice de Sharpe para realizar o nosso cálculo, certo? Então veja, aqui nós temos o índice de Sharpe para cada um deles, apenas uma correção nesse valor, ele veio trocado aqui, então devemos seguir o mesmo valor que foi apresentado no slide anterior, 0,205, tá? Aqui só desculpem esse equívoco, esse é o mesmo, segue o mesmo resultado conforme foi realizado o cálculo anterior. Então aqui eu tenho o retorno médio da carteira, menos 0,07, tudo isso dividido pelo nosso desvio padrão. Desvio esse que já veio pronto, eu calculei ele e trouxe aqui para a nossa solução. Então eu tenho um índice de Sharpe de 2,10%. Do mercado, índice de Sharpe, então o retorno médio do mercado, 0,14, taxa livre de risco, 0,07, o desvio padrão do mercado, 0,0122, o índice de Sharpe de 5,73%. Professor, o que isso nos diz? Isso nos diz que o desempenho do mercado é maior ou melhor do que o desempenho do fundo de investimento. Ah, então dessa forma o senhor Antônio poderia procurar outras alternativas de investimentos? Sim. Ele pode procurar no mercado outras alternativas de investimento, pois elas se apresentam com um desempenho melhor quando comparado aos investimentos do senhor Antônio. É isso que devemos avaliar. Essa é a análise que deve ser realizada. Então, com isso, nós finalizamos e aqui entendemos que o fundo de investimento consegue gerar um retorno adequado ao risco. Muito bem, isso ele consegue. Quando comparado ao mercado, ele não tem um desempenho tão bom. O mercado apresenta outras alternativas melhores em aspectos de retorno. É claro que, quando o senhor Antônio ele parte para o mercado, talvez ele pode ficar um pouco mais exposto a outros riscos. Ele irá assumir outros riscos para que possa obter também retornos maiores, certo? Dessa forma, então, finalizamos essa situação problema e vamos avançar mais uma para continuar auxiliando o senhor Antônio e seus investimentos. Quando você faz uso de todo o material didático, você passa a conhecer as teorias e os conceitos da disciplina de forma mais completa. Só assim as SPs, que servem de exercícios práticos que te preparam para o mercado de trabalho, terão efeito na sua carreira. Ou seja, seguindo as etapas, você está adquirindo experiência profissional antes mesmo de terminar o seu curso. E se durante a sua leitura algum ponto de interrogação surgir, não se preocupe. Envie sua dúvida no fórum, ok? Fique agora com a SP4. Boa sorte! Muito bem, então chegamos a mais uma situação problema. E antes de avançar nessa situação problema, aqui tem acompanhado rapidamente como está o chat e que foi lançada uma pergunta. Professor, os valores do desvio padrão, você que criou? Não, eu não criei os valores do desvio padrão. Eu calculei o valor do desvio padrão para a carteira de investimento, que é o fundo de investimento, e o desvio padrão dos mercados. Então lá, aquela composição que eu tinha para o fundo de investimento e do mercado, eu calculei o desvio padrão e trouxe pronto a você. Então esse cálculo ele foi realizado. Conforme eu disse, a nossa preocupação maior
Qual é? É apenas com analisar, interpretar o valor. Então, por esse motivo, eu já trouxe pronto. A nossa preocupação aqui não está no cálculo do desvio padrão, e sim apenas na sua análise. Então, o resultado ele já foi colocado pronto a você para que a gente pudesse realizar o cálculo do nosso chamado índice de Sharpe, correto? Então, eu não criei os valores, eu calculei esses valores considerando as informações que foram postas na nossa situação problema, certo? Então, só solucionando aí essa dúvida. Uma outra, o índice de Jensen sempre será igual a 0? Não. O índice de Jensen, ele pode ser 1, 2, 3, ou pode ser também -1 ou -2. Ele foi 0 para essa situação problema, ponto. Qual análise nós devemos fazer? Se foi acima de 0, ou seja, positivo, tem um bom desempenho. Se é abaixo de 0, ou seja, se é negativo, não tem um desempenho tão bom, ou seja, não é tão eficiente. Vamos avançar então a mais uma situação problema, a última dessa unidade de ensino, e as demais perguntas serão respondidas ainda ao final da nossa aula, certo? Então vamos a essa situação problema. Antônio é um investidor atento às possibilidades de mercado e quer estudar a possibilidade de comprar seus investimentos no mercado monetário e não apenas no mercado de capitais. Quais são os produtos do mercado financeiro? Bom, então nós iremos apresentar alguns produtos do mercado financeiro que podem ser apresentados ao senhor Antônio para que ele realize outros tipos de investimentos. Então, nós temos investimentos no mercado de renda variável, no mercado de renda fixa. Porém, é sempre preciso entender do seguinte: você deve analisar a sua capacidade e a sua disposição a correr riscos nesse mercado. Então, às vezes, muitos me perguntam, é interessante investir em bolsa de valores, comprar ações, isso tem um retorno bom? Antes da análise do retorno, é preciso compreender o risco que o investidor quer estar exposto. Se ele não quer riscos, ele não deve investir em bolsa de valores. Talvez seja melhor ele até deixar o dinheiro dele na poupança, mesmo que gere um rendimento baixo. Por quê? Ele não quer correr riscos. Mas há outro um pouco mais ousado que diz, não, eu quero correr riscos. Eu quero correr riscos para que eu possa obter um retorno maior no futuro. Muito bem, então parte para o mercado acionário, pois lá você irá conseguir obter maiores retornos, mas também existirá a possibilidade de riscos, certo? Vamos adiante e agora vamos então compreender esses produtos financeiros. Muito bem, quais são eles? Uma instituição financeira pode atuar como intermediadora de forma direta, através de bancos comerciais, ou indireta, auxiliar, quando opera em nome de terceiros. Os produtos na mesa de captação de recursos e mesas de empréstimos negociadas no mercado poderão ser classificados conforme renda, prazo e emissão. Bom, então nós iremos apresentar os produtos financeiros em função da renda, do prazo e da emissão. Para cada um deles, nós temos um tipo de classificação e assim conseguimos apresentar os principais produtos ao senhor Antônio. Vamos ao quadro para que eu apresente o primeiro deles, que é em função da renda. Então, quando eu falo em renda, eu tenho produtos de renda fixa e produtos também de renda variável. Mas vamos começar pelos de renda fixa. Então, um produto de renda fixa oferece todos os rendimentos conhecidos previamente no mercado da aplicação, sendo eles os pré-fixados e os pós-fixados. Então, pré-fixados, quando os juros totais são definidos no ato do contrato, independente de alterações econômicas. Pós-fixados, quando somente uma parcela dos juros é definida no ato do contrato e o restante definido com base em um indexador acordado entre as partes, como o índice de variação de preços, sendo os mais utilizados o IGPM, Índice Geral de Preços ao Mercado, INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, e TR, que é taxa referencial. Então, quando nós tratamos de renda fixa, nós entendemos que esse é um tipo de investimento com um baixo risco. Por qual motivo? Porque investir em renda fixa, você tem a segurança de que o seu capital principal ele será preservado ao longo do tempo e que você irá obter um retorno
no futuro. Aproveitando, então, se eu comprar um título de renda fixa, eu sei que se eu investir R$100, no futuro eu irei recuperar esses R$100 adicionado de juros? Sim. Mas quando nós falamos em juros, quando nós estamos tratando de retorno de renda fixa, nós temos os chamados juros pré-fixados e pós-fixados, ou rendimentos pré-fixados e rendimentos pós-fixados. E o que é isso, um rendimento pré-fixado e um rendimento pós-fixado? O pré-fixado, no momento em que eu compro um ativo financeiro de renda fixa, eu já sei a sua remuneração até o vencimento do prazo, ou seja, naquele período de vigência da aplicação financeira. Então, por exemplo, eu comprei um título de renda fixa que tem uma remuneração de 3% para todos os anos. Então é pré-fixado, eu já sei que no ano 1 vai ser 3%, no ano 2 também 3% e no ano 3 também 3%. Então ele é pré-fixado, eu já sei o retorno para todos os períodos, para os 36 meses. Mas ele pode ser pós-fixado. E o pós-fixado ele funciona da seguinte forma. Eu digo a você o seguinte, bom, você irá receber 2% de remuneração todos os anos, mais a taxa de inflação de cada um dos anos. Bom, então eu tenho como remuneração 2%, minha taxa de juros, mais a inflação. Você sabe a inflação de cada um dos anos, ou seja, a inflação que irá ocorrer para os próximos anos ou para os próximos períodos? Não, você não sabe. Então ela pode variar. Por ela poder variar, nós entendemos que é uma remuneração pós-fixada, porque você de fato só sabe a remuneração no fim do período. Então, por exemplo, no ano 1 a inflação foi de 4%, então vou receber 2% de juros mais 4% de inflação. Aí no ano 2 a inflação foi de 6%, aí você recebeu a taxa de juros de 2% mais a inflação de 6%. Porém, você não sabe a taxa de inflação para cada um dos anos. Então, por isso que nós dizemos que é pós-fixado, porque uma parte da remuneração ela pode variar ao longo do tempo. E essa variação, normalmente, é porque está atrelado, indexado, um índice de inflação ou outro índice de correção monetária, como é o caso da TR. Então, por isso nós falamos em pós-fixados. Mas é sabido que tanto o pré-fixado quanto o pós-fixado dá a garantia de que você irá recuperar o seu capital inicial adicionado de uma remuneração no futuro, certo? Vamos adiante, vamos continuar a nossa análise. Agora nós temos a chamada renda variável. Um título de renda variável é definido com base no desempenho apresentado pela organização emitente. São rendimentos, geralmente dos títulos mobiliários, e tais valores não são conhecidos previamente. São estimados. Tratamos de tais assuntos nas sessões anteriores dessa unidade, como, por exemplo, as ações. As ações são um belo exemplo de renda variável, pois você não tem a certeza de que, se investir hoje R$100 em uma ação, amanhã você ainda terá os seus R$100. Você consegue prever isso? Não. Você até consegue estimar, mas você não tem essa segurança. Comprei a ação da empresa Beta, custa R$100 hoje. Aí começou amanhã outro pregão e a ação já está custando R$90. Bom, já perdi R$10. Não tem essa garantia. E é sabido que por algumas variáveis os preços das ações podem aumentar e diminuir todos os dias. Às vezes uma notícia de que a empresa não teve um resultado operacional satisfatório faz com que o preço venha a cair. Ou a possibilidade de uma crise econômica faz com que o preço venha a cair. Ou não, a empresa ela conseguiu prospectar novos mercados e o seu lucro operacional está aumentando. Aí houve uma valorização da empresa. Mas você não tem a segurança de que isso irá se manter ao longo de todos os períodos. Então, por isso, nós dizemos que em renda variável o risco também é maior, certo? Então, em função da renda, nós temos renda variável e renda fixa. Agora iremos compreender os produtos financeiros em função do seu prazo. Vamos ao quadro. Quanto aos prazos, os produtos das mesas de operações podem ser classificados em definidos, prazos fixos ou indeterminados. Os títulos com prazos definidos podem ser de curto, médio ou longo prazo. Normalmente, os ativos financeiros que estão à disposição
da população em geral para comercialização são títulos com prazos definidos. Então, quando eu compro o título de um governo, lá tem o prazo definido, ou seja, o seu período de vigência. Quando eu compro o título de um banco, há também um prazo de vigência. Outros não existem. Por exemplo, eu posso colocar o exemplo de uma previdência privada, em que você investe por um determinado período de tempo e depois tem uma renda vitalícia. É claro que isso irá depender aí do contrato dessa previdência. Mas eu sei que eu irei receber uma renda vitalícia, ou seja, até a minha morte. Então, não há um prazo definido para essa renda, certo? Vamos continuar a nossa análise e compreensão. Natureza. Quanto à natureza de emissão, poderão ser públicos, emitidos pelo governo, ou privados, emitidos por instituições privadas, autorizadas pelo Banco Central ou Comissão de Valores Mobiliários. Então, nós temos títulos que são emitidos por instituições bancárias, são títulos privados, que estão à disposição da população em geral, ou nós podemos citar o caso também das ações, que são emitidas lá na Bolsa de Valores para comercialização com investidores. E títulos públicos, que são emitidos pelo governo para que possa captar recursos do mercado. E é muito importante também ressaltar a importância de duas instituições, Banco Central e Comissão de Valores Mobiliários. O Banco Central, ele fiscaliza as operações bancárias. Então, todas as operações que ocorrem no mercado bancário é fiscalizado pelo Banco Central. Agora, todas as operações que ocorrem em bolsas de valores e mercadorias e os participantes que lá estão são fiscalizados pela chamada Comissão de Valores Mobiliários. Então, se uma empresa ela emite um título na Bolsa de Valores, ela está sob a fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários. Agora, um banco que emite um título, está negociando com outro banco ou com o público, aí ele é fiscalizado pelo Banco Central do Brasil. Então, o Banco Central do Brasil ele não fiscaliza operações em bolsas de valores. E a Comissão de Valores Mobiliários não fiscaliza operações das instituições bancárias, certo? Apenas aí uma dúvida que às vezes pode surgir, é importante a gente sempre deixar bem claro. Vamos continuar o nosso estudo. Produtos financeiros para negociação. E aqui iremos tratar, então, de alguns títulos privados. Eu tenho certificado de depósito bancário, quem emite são os bancos e a comercialização é com o público em geral. E a remuneração pode ser taxa de juros pré-fixada ou pós-fixada. Certificado de depósito interbancário, chamado CDI, aquele que inclusive nós utilizamos como uma taxa livre de risco. Então tem aqui o CDI. E aí tem a taxa DI. Inclusive a taxa do DI, ela está atrelada à taxa Selic. Então o emissor são os bancos, a comercialização se dá entre instituições financeiras e a remuneração, a taxa de juros pode ser pré ou pós-fixada, certo? Outros produtos financeiros que existem, hot money, desconto de duplicatas, empréstimos e financiamentos. Dessa forma, então, nós podemos solucionar a questão levantada pelo senhor Antônio. Bom, o senhor Antônio, então, estava preocupado em compreender outras modalidades de investimentos. E assim avaliamos investimentos de renda fixa e investimentos de renda variável. Os de renda fixa são aqueles em que eu tenho o meu capital preservado e ainda eu consigo uma remuneração no futuro. A renda variável não tem a segurança da preservação do meu capital, que lá foi investido, e de uma remuneração no futuro. Então, por isso, tem um risco maior em comparação à renda fixa. Eu tenho produtos com prazo definidos e com prazos indeterminados. A maior parte dos produtos tem prazos definidos, certo? Quanto à emissão, eu tenho títulos privados e eu tenho títulos públicos. Privados são aqueles emitidos por instituições bancárias e empresas em geral, lá na Bolsa de Valores, e títulos públicos, aqueles emitidos pelo governo. Dessa forma, então, vamos resumir tudo isso e colocar a solução à questão levantada pelo senhor Antônio. Por isso, vamos ao quadro. Desculpem, existem uma infinidade de produtos classificados da seguinte forma. Tipos de renda, fixa ou variável. Quando renda fixa, desculpem, aqui ficou variável, mas
ajustem aí no seu material, corrijam, aqui é fixa, tá? Produtos de renda fixa. Os juros podem ser pré ou pós-fixados. Quanto ao prazo, indeterminado ou definido. Quando definido, poderá ser de curto, médio ou longo. Natureza de emissão, públicos ou privados. Há uma infinidade de produtos para tomadores e aplicadores de recursos. Com esse conhecimento, você apresentará o seu relatório a Antônio e o ajudará a melhorar suas aplicações financeiras. Para finalizar, conforme eu disse a você, nós temos os títulos privados, esses que são emitidos pelas empresas, aquelas companhias de capital aberto ou fechado na Bolsa de Valores, e os bancos, como o caso do CDB ou CDI. E nós temos os títulos do governo. E para que você possa conhecer um pouco mais dos títulos do governo, eu sugiro que você acesse o site do Tesouro Direto e lá há todos os títulos hoje comercializados pelo governo federal. E você irá observar que há títulos de renda fixa, com remuneração pré-fixada e com remuneração pós-fixada. E, na verdade, desculpem, todos os títulos do governo que lá são negociados são de renda fixa, com remuneração pré ou pós-fixada, correto? Dessa forma, então, finalizamos a nossa unidade de ensino com essa última situação problema e agora iremos dar sequência à nossa aula para outras discussões, certo? Então, finalizando essa unidade de ensino e vamos ao nosso vídeo. Bom, chegamos ao final da nossa aula. E depois de concluir todas as SPs, é hora de você refletir sobre tudo o que aprendeu com os desafios. Vamos lá? Primeiro, ficou claro que o conhecimento vem ao fazer uso do material didático disponível no ambiente virtual do aluno. Isso inclui fazer a pré-aula, assistir aos vídeos, ler os textos e acessar as web-aulas. E depois de compreender os conceitos da disciplina, você aprendeu a aplicar os fundamentos aprendidos em situações similares às da realidade do mercado de trabalho. Tudo isso faz de você um aluno proativo e mais capacitado para exercer a sua profissão, o que te coloca passos à frente na hora de ter sucesso profissional. Mas não acabou. Você ainda tem a sua pós-aula para acessar. Não vai esquecer, hein? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Respeite todas as etapas, ok? Bons estudos! Tchau! Muito bem, turma. Então chegamos a essa fase final da nossa aula e temos agora provocando então novas situações. Conforme digo a você, sempre fico acompanhando o chat aí nesse momento de transferência entre uma situação, um problema e outra, e vi que foi levantada uma questão, o que é o Hot Money? Bom, Hot Money nada mais é do que uma linha de empréstimo que as instituições bancárias oferecem para as empresas para cobrir o seu capital de giro. Então, é um financiamento de curtíssimo prazo, normalmente aí é utilizado por alguns dias e essa aplicação, na verdade, não é uma aplicação financeira, e sim um empréstimo é utilizado pelas empresas para capital de giro, para cobrir o caixa. Tem um custo muito elevado, o Hot Money, sim, é um custo muito elevado e que é destinado a essas empresas que precisam de giro. Hot Money, desconto de duplicatas, referem-se agora a produtos financeiros que existem para o fornecimento de crédito à população em geral. Nós pensamos inicialmente para investimentos e os últimos apresentados são aqueles produtos financeiros que são oferecidos às pessoas físicas e pessoas jurídicas para cobrir a sua renda ou a sua necessidade de caixa, como é o caso do Hot Money. Então, o Hot Money nada mais é do que uma linha de crédito para que a empresa utilize no seu capital de giro ou para cobrir o seu caixa por alguns períodos de dias e normalmente tem um custo muito elevado, certo? Vamos continuar a nossa análise e agora vejam a questão no qual eu trago a você. Então, veja ela comigo no quadro. Quais variáveis têm impacto direto sobre o retorno dos fundos de investimentos? Eu gostaria que você discutisse com seu colega, com seu tutor de sala e nos colocasse via chat. Então, eu irei dar um momento para que você possa fazer uma reflexão em relação a essa questão, a tudo que estudamos até esse momento e logo depois eu retomo com essa questão
e com as suas perguntas, com as suas dúvidas, que eu irei buscar respondê-las na medida do possível. É claro que logo depois iremos ter um chat de atividade e lá também eu posso auxiliar você. Correto? Dessa forma, então, vamos a essa breve pausa, essa breve reflexão e logo depois eu retomo. Muito bem, turma. Então chegamos a essa fase final com uma questão que foi levantada aqui em relação às variáveis que podem influenciar no retorno dos fundos de investimentos. Eu fui acompanhando as participações de vocês via chat. Inclusive, gostaria de parabenizar aí os tutores, os alunos que participaram ativamente hoje em nossa aula. Muito bem, então foi colocado, por exemplo, crise política, crise econômica, variações em bolsas de valores, a taxa Selic, considerando também o produto interno bruto, a inflação, como variáveis que podem influenciar no retorno dos nossos fundos de investimentos. E eu irei elencar duas como fundamentais. Todas essas que vocês colocaram estão corretas e têm influência sim sobre o retorno dos fundos de investimentos. Mas irei elencar duas como aquelas que normalmente têm um impacto muito direto sobre o retorno de fundos de investimentos e outros ativos financeiros,
que é a taxa Selic e a inflação. Por quê? A taxa Selic ela se movimenta em função da inflação. E a taxa Selic ela está atrelada principalmente à remuneração de muitos ativos de renda fixa. Então, quando a taxa Selic ela aumenta para conter a inflação, ela faz com que a remuneração desses ativos venham a aumentar. E por esse motivo, os investidores passam a colocar maior parte do seu capital em renda fixa. Agora, quando a inflação cai, e aí há espaço para queda também na Selic, o que ocorre? Os investidores eles migram de renda fixa e normalmente colocam aí seu capital em renda variável, buscando novas alternativas de investimentos. Inclusive, países que têm baixas taxas de juros são países que têm mercados em renda variável muito bem desenvolvidos, certo? Então, muito obrigado, as participações que vocês colocaram estão todas corretas pelo que eu vi. Agora iremos finalizar a nossa aula com algumas perguntas que foram levantadas. A primeira delas é: o aluno quer saber o que é custódia, pois trabalha em uma empresa e teve a informação que o investimento estava em custódia em CETIP. Bom, a CETIP nada mais é do que um órgão que realiza custódia de títulos privados. Por exemplo, o CDI. O CDI fica sob a custódia da CETIP. Então, a CETIP, na verdade, ela guarda esse título. Ah, professor, então esse título ele é físico? Hoje, na verdade, não existe mais o título físico, e sim eletrônico, ele fica sob a custódia da CETIP. E os títulos públicos ficam sob a custódia da Selic, certo? Então, a maior parte dos títulos privados estão sob custódia da CETIP, certo? Uma outra pergunta: qual site você citou para realizar a pesquisa sobre títulos públicos? Tesouro Direto. Pesquise lá no site Tesouro Direto, certo? Uma outra questão levantada foi em relação às fórmulas para avaliação em prova. Caso você realize alguma avaliação em que seja necessário realizar algum cálculo, você terá à disposição, sim, a sua fórmula. Não se preocupe com isso. Qual seria hoje o investimento para o investidor mais conservador? Bom, sempre aquele investidor que é conservador, ele deve optar por investimentos de renda fixa, como, por exemplo, procurar um CDB, um CDI ou fundos de investimentos de renda fixa. Então, há alguns fundos de investimentos hoje de renda fixa que têm um retorno muito atraente. Inclusive, talvez seja uma boa pedida no momento no qual estamos vivenciando. Mas isso irá depender de investidor para investidores. Conservadores, aí, devem correr daqueles tipos de investimentos que têm um risco maior, certo? Muito obrigado pela sua participação, você aluno, você tutor. Iremos estar agora no chat atividade e acompanho cada um de vocês lá. Inclusive, posso tirar mais dúvidas via chat. Um forte abraço e bons estudos. Olá, seja bem-vindo ao encerramento da segunda unidade de mercado de capitais. Você lembra que no começo da unidade eu estava com duas dúvidas? Uma era sobre os meus investimentos e a outra, se eu deveria me casar ou comprar a bicicleta. Eu fui acompanhando as sessões, fazendo as contas e aconteceu que meus investimentos deram certo. Aí eu pude comprar a bicicleta e vou poder me casar. Eu fiquei tão feliz com o resultado que agora vou te ajudar a relembrar o que vimos nessa unidade para que, caso algum dia você passe por uma encruzilhada parecida, tenha noção do que vamos fazer. Vamos lá? Na seção 1, conhecemos o modelo CAPM, que calcula o retorno esperado de um ativo em relação ao portfólio. Esse modelo é recomendado quando podemos juntar as variáveis de risco e retorno, porém não é aplicado a todos os ativos. Mesmo assim, essa é uma ferramenta eficiente na tomada de decisão sobre investimentos. Na SP1, você deu o primeiro passo para elaborar o relatório solicitado por Antônio, que estava em dúvida quanto ao sucesso do gestor de sua carreira de investimentos. Para obter a expectativa de ganhos em função do risco, foi necessário aplicar o modelo visto nessa seção. Em seguida, a segunda seção explicou como funciona o índice de Jensen, para calcular a rentabilidade que se consegue além da correspondente ao nível de risco. E já foi preciso usá-lo na SP2, para responder que, felizmente, os investimentos de Antônio apresentaram um retorno acima do esperado pelo mercado quando comparados com outros fundos. Na seção 3, foram estudados os índices Sharpe e Modigliani, de avaliação de retorno e risco de fundos. O primeiro é usado para ajustar o retorno ao risco. Já o segundo
é usado para medir o retorno do portfólio ajustado ao risco ao qual o ativo é exposto. Usando esses índices, podemos ver na situação problema correspondente que foi por competência do gestor que os investimentos de Antônio têm apresentado resultados positivos. Por fim, na seção 4, vimos as mesas de captação e de empréstimo e quais seus produtos. Na última SP, você apresentou ao Antônio alguns produtos do mercado financeiro para que ele pudesse comparar os investimentos. Uma infinidade poderia ser listada. Interessante tudo isso que vimos, não? Mas como quando se trata de dinheiro é sempre bom estar preparado, então eu vou deixar mais um exercício para você. Uma empresa tem apresentado ótimos resultados e, no momento, não pretende expandir suas atividades. Nos últimos anos, as sobras de caixa têm sido relevantes porque os proprietários não costumam retirar o total de lucro que é investido em um fundo. A partir dos dados que aparecem na tela, use os índices de Sharpe e Modigliani para avaliar a gestão deste fundo. Também indico que você acesse na plataforma Cielo o texto Índice de Sharpe e outros indicadores de performance aplicados a fundos de ações brasileiros de George Varga. E se eu puder te dar só mais um conselho, volte ao seu livro didático, reveja as webaulas e não deixe de responder aos questionários das pré-aulas e das pós-aulas. Eles são importantes para ajudar a desenvolver seu conhecimento. Também dê uma olhada no material complementar que está no seu ambiente virtual de aprendizagem. Com tudo isso, são grandes as chances dos seus índices de nota subirem. Bem, deixa eu ir que eu não posso perder a hora do grande dia. Até a próxima!